Olá, tudo bem? De volta aqui, continuando a parte sobre análise cadastral, o processo de análise não óbvio e criterioso, onde paramos aqui no vídeo anterior referente à redução de fraudes na alocação, em especial a questão da documentação falsa. Então eu apresento para vocês aqui alguns documentos, iniciando aqui pelo CPF, fazendo aqui algumas identificações sobre o CPF para que você tenha um certo conhecimento para evitar fraude. E aí vou apresentar aqui para vocês como é que funciona a questão do CPF. Quando você se inscreve aí na Receita Federal do Brasil, você recebe o número de inscrição, que são inscrições de 11 dígitos decimais, da forma seguinte: os primeiros 8 dígitos, onde está especificado aqui de vermelho nessa apresentação, de A até o H, forma o número base definido pela Receita Federal, não é isso? No momento da inscrição. O nono dígito, que é o que está escrito em azul, que é a letra I, define a região fiscal responsável pela inscrição, que geralmente é o Estado. E no penúltimo número, referenciado pela letra J, é um dígito verificador dos 9 primeiros dígitos, E tem a referência pela letra K, que é o dígito verificador dos 9 anteriores dígitos. Então, é um cálculo aqui imenso, para se fazer. Mas vamos lá. Aqui eu apresento, tem um mapa, onde identifica as regiões, e tem aqui na lateral esquerda a numeração referente aos estados, identificando os estados. Por exemplo, número 1, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, etc. Coloquei um exemplo aqui de um CPF, por exemplo, 885-037-375-90. E aí você vai na referência aí e vê qual o número que identifica esse número 5. Por exemplo, é referente ao estado da Bahia ou Sergipe, certo? Para você fazer essa identificação. Porém, tem aqui uma observação referente ao caso da 10ª região, que está referenciado com o número 0, Rio Grande do Sul. O algarismo 0 é utilizado como nono dígito. Podem existir casos específicos em que esse nono dígito não esteja de acordo com a determinação acima. Tá bom? Coloquei essa referência aí de cálculo só para você ter ideia como é imensa esse cálculo. Também coloquei aqui embaixo logo cálculos de dígitos verificadores no site, Então você pode pesquisar na internet, que você vai achar fácil para fazer essa verificação e conferir se é um CPF válido ou não. Aqui coloquei só como referência como é que funciona o cálculo, mas você não precisa utilizar disso, não tem nem como, Mas já coloquei o site embaixo para você ter ideia de como fazer esse cálculo. Indo aqui para o RG, que é a carteira de identidade, tem a questão que aqui na Bahia não existe, ou aqui no Brasil a gente ainda não existe uma padronização, já estão querendo fazer isso, Então a verificação do RG é extremamente complexa, Em função da não padronização, é claro, como já falei antes. E tem grande diferença nos formatos adotados por cada estado brasileiro. Então eu vou apresentar aqui algumas verificações que não pode deixar passar para você. Certo? Seguindo aqui, tem identificando pelo número 1, é o nome e a assinatura do diretor do órgão emissor responsável na época da expedição do documento. Pode ser um pouco complexo para você conseguir identificar isso, mas existem formas de fazer isso com mais facilidade, identificação, que eu vou passar mais adiante para você também. Inclusive, estamos implementando a nossa plataforma, vamos implementar na nossa plataforma, não sei quando você já está vendo esse vídeo aqui, possivelmente já esteja até implementado, que é a parte de documentoscopia digital, que eu vou explicar melhor sobre isso aí. Então vamos lá. O número 2, verificar se existe ou não o dígito verificador, não é isso? E se encontra no local correto. Nem todos os estados usam esse método.
mas você vê a questão de alinhamento, essas coisas. O 3, veja a perfuração na fotografia. Também nem todos os estados usam esse método. No número 4, a análise e a foto em relação à idade e à data da expedição. Aqui é um ponto muito forte que você deve analisar visualmente. Por exemplo, se você vê que a data da expedição do documento tem uma data e não conduz com a fotografia, digamos, se parece ser mais velho, se parece ser mais novo, então você tem que fazer uma comparação em relação à fotografia, ver se aquela aparência da pessoa ali na foto está condizendo com a data da expedição e com a data de nascimento dele, né? Então você tem que fazer essa comparação. Por exemplo, a pessoa de 50 anos, a data da expedição mais atual, mas aquela fotografia dele parece ser muito nova, você tem que analisar isso, tem que ver se está batendo certo ou não, né? Uma fotografia recente, quanto mais recente, melhor, para comparar com a idade. Então, também é um ponto muito forte isso aí. Tá bom? O número 5, verificar a formatação e os dados do espelho do documento. É a questão dos alinhamentos. Cada estado usa um padrão de alinhamento, né? Mas aí você vai ver se os alinhamentos de cima a baixo do espelho estão corretos. Se tem suspeita, por exemplo, de tonalidade de impressão. Se você vê que as tonalidades estão um pouco diferentes de uma da outra, se teve o acréscimo de uma data, acréscimo de uma informação de um estado, etc. Então você vai analisar essas questões aí, ok? Então são mais ou menos só noções para você ter ideia de o que você analisar. A CNH, por exemplo, é a melhor documento de identificação, como já falei anteriormente, pois é a única em todo o Brasil que tem a validade, uma curta duração de validade. Aí eu coloquei uma observação aqui, né? É importante observar que possui uma com cor mais azulada nas bordas e a outra possui uma tonalidade mais esverdeada com a borda preta. Entretanto, o modelo azulado foi emitido até o dia 31/12/2016. Já o modelo esverdeado passou a ser emitido a partir do dia 1/1/2017. Aí você analisa o seguinte, às vezes questão de alteração de data, né, a questão de validade do documento, essas coisas. Então observe o estado em que o documento foi emitido e siga os critérios usados no RG, como já passei. Vamos lá. Você pode verificar no CNH da seguinte forma: o nome da pessoa, o número do CPF com verificação de registro da região fiscal, né, os dígitos verificadores e sua formatação, a data de nascimento, a data de validade do CNH, a data da primeira habilitação, idade na primeira habilitação, qual é a idade que ele tinha antes, aí você vai comparar com a fotografia e tal, data de emissão, a carteira, a categoria da carteira de habilitação, pode ser algo que não seja muito importante, mas deve se analisar, a permissão do condutor, né? Números de formulário, tem tudo isso, tem essas informações aí na CNH. Formatação, número de segurança, a formatação do número do RENASH, a validação da CNH vezes RENASH, o estado de emissão do CPF, delegado, diretor que assinou esse documento e até a grafia que fez a impressão da cédula, tem como analisar. Para isso, para se facilitar isso, tem chamado documentoscopia. É uma documentoscopia digital, conhecido como documentoscopia digital, via inteligência artificial, que aí digitaliza o documento. Isso é utilizado geralmente na CNH, no RG, né? E aí, após essa digitalização, vai averiguar quem foi o responsável, digamos assim, o diretor da época. Ele pega tudo isso. São mais de 3.000 pontos analisados, só para você ter ideia. Então, é um ponto muito importante para você fazer isso aí. Então, ele é utilizado na CNH e utilizado no RG. Aí, digitaliza isso, converte em OCR as informações e aí vai para o banco de dados, né, da empresa de inteligência artificial e faz essa análise para ver se tem indício de fraude ou não.
Então, ele te dá todo como se fosse um relatório, um laudo, né, e te passa essas informações. Então, é muito importante isso, e aí eu vou estar disponibilizando na plataforma. Caso você esteja vendo isso de imediato, esse vídeo imediato, a depender do período, ele já esteja já disponibilizado para você fazer essa análise. E isso é bom fazer em conjunto com a análise cadastral, né, que é a consulta do CPF, etc. Que aí puxa todas as informações e você também averigua os documentos. Essa informação que eu não vou te passar, não vou entrar em detalhes, porque aqui é referente a normas da ABNT, né? Que é a NBR 14928, referente à classificação de tipos de marca d'água, mas é interessante você dar uma pesquisada sobre isso. Vou ter um resumo básico aí sobre algumas informações sobre marca d'água, mas você pode depois dar um pause aí no vídeo e ler, tá certo? Mas vamos seguindo aqui neste ponto que são os critérios objetivos e subjetivos da análise cadastral. Análise de perfil social. Vamos entrar aqui agora no primeiro critério, que é a análise de perfil social. Que é uma parte subjetiva. Vou te apresentar quando essa análise social, que é a parte comportamental, é importante. Aqui vou te apresentar alguns meios de fazer essa análise de forma subjetiva. Então, por que é subjetiva, Cláudio? Porque não tem como você não tem como você ver algo concreto, né? Você não sabe o que vai ocorrer, você não tem ali digamos assim, como um protesto, você pesquisa lá e vê um documento, a consulta do CPF, vê na Receita Federal, vem as informações, se está ativa ou inativa, etc. Então, atestando que essa pessoa, geralmente, isso ou aquilo outro. Sua percepção é que vai ponderar nessa análise. Então, vamos lá. Você deve elaborar um roteiro de perguntas relacionado a qual tipo de inquilino você pretende ter nos seus imóveis. Logo no primeiro contato, seja via telefone ou pessoalmente para agendar visita, já deve iniciar sua análise subjetiva. Deve fazer a primeira entrevista. Você já procura conhecer ali o seu candidato à locação. Veja que até em nosso círculo de amizade ou familiar, nos deparamos com pessoas que têm comportamentos estranhos. Então, você deve analisar como o candidato à locação age diante de certas situações, né? Como ele fala, se tem alguém acompanhando ele, como é o bate-papo deles, pessoa tranquila, pessoa pacífica, agressiva, né? Você não vai querer alguém, por exemplo, dentro dos seus imóveis que te traga problema. Imagina se o seu inquilino é um bom pagador, mas tem um comportamento fora do comum. Chega já reclamando de muitas coisas, falando disso, falando daquilo, então já levanta suspeita por aí. Ou se atende mal, por exemplo, alguém liga para ele, atende mal a pessoa no telefone e tal, já veja que tem um comportamento um pouco fora do comum. Vamos lá. Agora imagine você ter um inquilino que tenha um bom poder aquisitivo, porém gosta bastante de festa, de churrasco, som alto, e aí já foge das regras da sua locação. Você quer ter um inquilino desse, sendo que você tem regras contratuais, não é isso? O comportamento dele não é de um inquilino que você quer no seu imóvel. Ou, se o seu imóvel está em um condomínio, por exemplo, e ele não segue o estatuto deste condomínio. Então, já complica também a coisa. Aproveita e quando analisar os documentos desse candidato à locação, vai nas redes sociais, que é muito importante isso, desse candidato à locação. Aí você já lá pega a ficha dele, preenche a ficha, ou quando você já estiver conversando com ele ali, se você não tiver ainda preenchido a ficha, você já vai perguntando a ele se ele tem rede social. A partir dali, naquele momento mesmo, você já entra no celular e já diga a ele, eu vou lhe seguir aqui, tal e tal, para a gente precisar bater um papo, etc. Então você já vai ali, né, filtrando informações para conhecer as redes sociais. Por que as redes sociais? Porque é um ponto muito importante para a análise não óbvia, né? Aquela questão mais aparente. Aí você pode utilizar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok, o Twitter, e entre outros. Inclusive o Google. Você pode digitar o nome dele lá, entre aspas, né? O nome completo dele. E aí ver também o que é que você encontra no Google. Isso são pontos importantes, essa questão da análise não óbvia, e principalmente essa parte comportamental nas redes sociais, porque imagina aí, você tem um candidato à locação lá, que é racista, né? E ele brigão, reclama de tudo nas redes sociais, né, que é uma questão por exemplo, de política,
né? Ele torce para um candidato e xinga todo mundo do outro partido. Se a questão religiosa, se ele tem um fanatismo religioso, não é isso? Então, tudo isso você deve analisar. E aí, essa análise é na parte subjetiva, nessa parte não óbvia. Vamos lá, para a parte objetiva, né? Análise do seu perfil jurídico, por exemplo. Quando pessoa física, nessa análise, vamos precisar do RG, CPF ou da CNH, como já apresentei na parte documental, para buscar as informações dele. Pessoa jurídica segue na parte da busca pelo CNPJ. Tem algumas outras informações aí importantes, vai depender de onde você vai buscar, onde você vai fazer essa consulta, efetuar essa consulta. Continuando aqui no perfil jurídico. Como pessoa jurídica, vamos tratar primeiro pela pessoa jurídica. Tem poderes para contratar uma locação, porém, você deve saber quem é o detentor desse, né? Ou desses poderes, no caso da pessoa jurídica. Deve ser analisado o contrato social para saber quem assina o contrato, né, de locação. Tenha cuidado para a pessoa errada não assinar o contrato. Nem sempre o responsável legal é o que entra em contato com você. E aí, você tem uma empresa, né, a pessoa tem uma empresa e tem um colaborador lá. Geralmente, ele manda o colaborador pesquisar. Esse colaborador entra em contato com você, te passa algumas informações do que aquela pessoa responsável quer, né? E aí você entra no bate-papo pensando que é ele. Então, deve-se ter cuidado nessa questão. Continuando aqui. Você também deve analisar na Receita Federal o cartão do CNPJ, analisar se ela está ativa ou inativa, veja também se a empresa tem filial e analise aí o CNPJ dessa filial. Quem responde pela empresa é o CPF, e não, que é uma pessoa física, né? Então, se você sentir que falta algo assim, puxa também informações desse CPF, que eu faço sempre isso, que é muito importante. Vamos aqui, um passo a passo para ficar melhor. Análise do perfil jurídico. Antecedentes criminais, né? Federais. Nada contra, certidão criminal, antecedentes criminais estadual, que é a Secretaria de Segurança Pública do seu estado, Justiça Federal, que é a certidão negativa, Tribunal de Justiça do Estado, que são ações judiciais estadual, certidões cíveis, criminais, concordata, falência, tudo isso você vai buscar conforme eu estou passando essas informações para você aqui. Justiça do Trabalho, certidão de débito trabalhista, PJI, que é o processo judicial eletrônico, que são certidões trabalhistas também, o cartório de protesto, para você averiguar se ele tem protesto no nome dele, o cheque legal, que é a validação de cheque, escavador, que é um órgão, né, um site que você busca várias informações também sobre o processo, e, como já falei antes, o Google, que você coloca entre aspas lá, digita o nome da pessoa, né, completo, e aí vai ver o que acha sobre ele no Google. Importante colocar entre aspas, aqui para ficar bem específico o nome. Aqui eu coloquei um endereço de um site, que é o portal da receita.com.br/emissão, traço de certidão, traço negativa. Isso aqui tem várias e várias informações sobre certidões negativas, explicando muita coisa legal, que você pode tirar muita dúvida entrando aqui. Vamos agora para a análise do perfil econômico, dentro da parte objetiva, certo? Uma recomendação é ficar atento ao cálculo de renda do candidato, a alocação, versus valor do aluguel. A renda mensal de quem vai alugar o imóvel deve ser equivalente a pelo menos 3,5 vezes o valor do aluguel. 3 vezes é até aceitável em algumas situações, é claro. Por exemplo, quando a pessoa é uma kitnet, por exemplo, que você vai alugar para uma pessoa, um jovem, o jovem não tem muitas despesas extras, né, só curtição mesmo, e aí ele tem um certo salário, vou para só pagar o aluguel, não paga, por exemplo, plano de saúde, não paga financiamento de casa, de imóvel, essas coisas. Então, já não tem filho para pagar colégio. Então, já você pode analisar conforme o valor da alocação, aceitável até 3 aluguéis. Eu, por exemplo, não aceito menos que isso.
de 3 aluguéis. Quando se tem uma renda que não confirme o valor de 3 vezes o aluguel, sempre eu busco colocar um locador solidário, um locatário solidário, né? Que os dois respondam pela própria locação. Mesmo, por exemplo, no exemplo do jovem, quando a pessoa é jovem, e aí quando é estudante, por exemplo, e tem seus pais também que ajuda ele, eu coloco um dos pais, um parente bem próximo, para responder, e aí faça essa cobertura, que não precisa ser morador, mas no contrato é importante que tenha como locatário solidário, tá bom? Aí eu coloquei aqui na parte da lateral direita aqui, um exemplo aqui, aluguel de R$ 1.000, a renda mínima 3.500 mensais. Quando se tratar do fiador, por exemplo, é recomendável que a renda seja de pelo menos 5 vezes o valor do aluguel. No caso, um aluguel de R$ 1.000, a renda do fiador deve ser de R$ 5.000. Nesse caso, um fiador que vai ter como garantia a fiança locatícia, que é o fiador. Por que isso? Porque o fiador vai responder pelas contas dele e, em situações de não pagamento, de não cumprimento do locatário, vai responder também pelo contrato pelo aluguel do locatário, né? Então, não adianta você botar uma renda de 3, 3,5 aí, 3,5 para o fiador. Sempre superior de 5 ou mais. Esse é o aconselhar, porque muitos botam o imóvel, que é irregular, bota como fiança tanto o fiador e o imóvel, só que aí é irregular, que eu vou tratar em vídeos futuros sobre essa questão das garantias, que é a duplicidade de garantia, certo? Mas o que eu digo aqui, o que apresenta o fiador em si é a comprovação de renda dele, não é o que ele tem lá, porque o imóvel ele pode vender, por exemplo. O imóvel ele pode vender, mas a renda dele ali que tem que se garantir. Seguindo aqui, falando um pouco sobre o score. O que é realmente o score? Modelo estatístico para análise de crédito, né? Resultado dos hábitos e relacionamento do indivíduo com o mercado, indica a probabilidade de inadimplência. Isso é o que consta o score. E aqui eu apresento a pontuação do score, onde a maioria das empresas elas pontuam de 0 a 1.000. Aí tem aqui no geral até 300 pontos. Se tem um risco assim muito alto, quer dizer que o score é baixo. De 301 a 500 pontos, tem-se aí um risco médio, que é mais maleável a parte da alocação. De 501 a 700 pontos, risco baixo, quer dizer, já tem um score já bom, né, para o mercado brasileiro. E de 701 a 1.000, já tem um risco assim muito baixo. Então, já tem um score muito bom, é uma pontuação muito boa. Certo? Então, quem define o score de crédito? As empresas autorizadas pelo Banco Central a captar informações de vida financeira, né, da vida financeira das pessoas e também de empresas. Cada bureau de crédito possui seus próprios critérios de análise. No entanto, a pontuação poderá ser diferente em cada um deles. De um modo geral, hoje existem assim 4 bureaus no mercado brasileiro, onde uma pessoa pode ser negativada e dificilmente você irá ter acesso a todas as negativações existentes. No entanto, esses registros realizados nos diferentes bureaus de crédito influenciam diretamente no score de determinado consultado, né, num determinado cliente. Vai deixando um lastro e causando uma alta ou uma queda na pontuação deste consultado. E aqui eu coloquei o nome dos bureaus. Por que eu coloquei? Porque esses bureaus são os captadores de informações. Porém, existem várias outras empresas atreladas a esses bureaus que fazem as buscas das informações lá, que usam esses bureaus justamente para fazer as consultas. Os principais é o Serasa, o SPC, o Boa Vista e o Coop. Eu abro aqui uma aspa para o Coop, abro e fecho aspa. O Coop ele foi criado por alguns bancos, entendeu? Continuando aqui na análise de perfil econômico, eu vou apresentar para vocês aqui 8 fatores que influenciam o score de crédito e que você também pode analisar. A questão do cadastro positivo. Primeiro aqui, o pagamento de contas em dia, né? Histórico de dívidas negativadas, relacionamento com instituições financeiras e empresas de crédito, dados cadastrais atualizados, a renda da pessoa,
quando se tem rendas comprovadas, né? Histórico de compras, quando ele usa assim o uso do cartão parcelado, honrando esses pagamentos sempre nos vencimentos, não atrasando, né? Não pagando aquela questão do mínimo. Contas em bancos também, como você age diante dos bancos. A declaração também do imposto de renda. Então, são 8 os fatores que influenciam no score de crédito. Vou te apresentar também aqui o que é Refin, o Perfin e Refin. Algumas pessoas podem não saber o que é, mas é ponto muito importante, que é a partir daí que você vai ter um certo conhecimento de onde vem a questão das dívidas, essas coisas. São 2 soluções voltadas para a regularização de dívidas. O Perfin, por exemplo, é um serviço do Serasa Experian para regularizar débitos e adicionar dívidas em aberto de consumidores no banco de dados da própria empresa Serasa, né? Os dados visualizados são fornecidos por instituições de diferentes segmentos da economia, como varejo, né, que são geralmente lojas, tipo casas de imóveis, etc., as indústrias, prestadores de serviços, dentre outros. Já o Refin, aí vem de algumas outras instituições. Então, são lados um pouco diferentes para essa geração e regularização de dívidas. O Refin está relacionado a débitos com bancos e outras instituições financeiras. Ou seja, se o indivíduo tem pendências relacionadas ao cartão de crédito, por exemplo, cheque especial, essas informações constarão ou deverão ser inseridas no cadastro do Refin. Então, essas são informações do Serasa Experian. Vamos aqui para finalizar a parte desse módulo, dar uma sequência para você aqui de como você proceder para a análise cadastral, tá bom? Capacidade contratual das partes, você certidão de identificação de interdição e tutela, você analisar, né? Preenchimento de ficha com assinatura e autorização da LGPD, isso para você prosseguir com a sua análise cadastral, principalmente em consultas de empresas de análise de crédito, análise dos documentos e de renda, né, que CPF, RG, certidão de casamento, comprovante de endereço, olerite, contra-cheque, carteira de trabalho, extratos bancários, extrato de cartão de crédito, imposto de renda. Então, como já passei antes, o melhor documento pessoal é a carteira de motorista, né, que é a CNH, para identificação, e tem vários pontos de segurança, sem contar que tem um período de validade menor, não é isso? Um pequeno período de validade. A análise não óbvia e criteriosa, que é a análise subjetiva, que é a parte da entrevista, o uso de redes sociais, do Google, né, para você fazer essa análise. A confirmação das informações declaradas pelo candidato, referências pessoais e profissionais, você deve buscar essas informações, fazer essas conferências, né? Temos a análise de idoneidade, né, que é o score positivo, protesto, antecedentes, ações civis e criminais, dentre outros. O locador é quem paga, aqui eu boto uma observação, o locador é quem paga pela análise de ficha e quando feito por terceiro, nunca cobre do locatário, entendeu? Então é uma observação muito, muito importante, você locador nunca cobre a ficha, né, a análise cadastral do locatário. Conferir se o imóvel está em nome da pessoa, né, ou não, no caso, para o fiador. Então chegamos ao final desse módulo, agradeço a você aí por estar acompanhando e em breve outros vídeos referente ao nosso treinamento. Até mais!